Olá, sejam bem-vindos ao Daqui, um programa que vai falar sobre arte e cultura curitibana. Nessa edição, vamos falar sobre a cultura japonesa em Curitiba. Segundo o Consulado-Geral do Japão, o Brasil é o maior país de concentração de japoneses fora do país nipônico. São mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem no país. Grande parte dos descendentes estão na região sudeste. Há exatos 110 anos, eles vieram aqui para o Brasil para trabalharem nas lavouras de café. Aqui no sul, o Paraná é a segunda região que mais contém imigrantes japoneses. E nada melhor do que falar de japoneses do que na Praça do Japão, que é um lugar aqui em Curitiba para homenagear essa origem nipônica. A Praça do Japão fica no bairro Água Verde. O local traz lembranças do povo que ajudou a desenvolver o estado. Aqui, cada detalhe faz lembrar a cultura japonesa, como o Templo Dourado de Kyoto, a estátua de Buda, as cerejeiras, as cascatas, o portal e o pinheiro japonês. No espaço, ainda são realizadas atividades como meditação e eventos. No templo, existe a biblioteca Hidyohanda, que possui livros em japonês e português. E não é só aqui na Praça do Japão que existe a cultura japonesa em Curitiba. O nosso repórter Carlos Lader foi falar com um grupo de dança japonesa, Ryukyu Koku Matsuri Daiko, que tem como objetivo trazer essa tradição de dança japonesa na cidade. O ritmo dos tambores, as batidas coordenadas, as coreografias e a música são algumas das características marcantes do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, um grupo de cultura japonesa que celebra a juventude e reúne cerca de 100 jovens todos os domingos no Espaço das Artes, em Curitiba. Vindo diretamente de Okinawa, no Japão, para o Brasil, o grupo reúne jovens de 6 a 30 anos que buscam uma forma de lazer, de fazer amigos e de se aproximar da cultura japonesa. Líder do grupo, Vitor Shin-iki, coordena as atividades e apresentações em festivais e outros eventos. O grupo nasceu no Japão com o intuito de difundir a cultura entre os jovens e de despertar uma forma com que os jovens pudessem transmitir a cultura ao longo dos anos, e foi através dos tambores isso, né? Então assim, o grupo nasceu no Japão, veio para o Brasil, em São Paulo, e aqui em Curitiba ele chegou em 2007, né? Com a ajuda do pessoal da Associação Okinawa aqui de Curitiba, a gente conseguiu trazer também aqui Curitiba para ser uma filial desse grupo japonês. 5, 2, 3, 4. Juliana já tinha contato com alguns aspectos da cultura japonesa através de seus familiares, mas desde que integrou o grupo há 8 anos, ela se sente mais próxima do que nunca. Ela conheceu o grupo em 2009 e desde então a paixão só cresce. O primeiro contato que eu tive com o grupo foi quando eu fui no Festival de Etnias, no Teatro Guaíra, assisti uma apresentação da etnia japonesa. Isso foi em 2009, né? E de todos os grupos japoneses que estavam se apresentando, o que eu achei mais bonito na época foi o do Matsuri Daiko, que é esse grupo, né? Então, em 2010, no ano seguinte, eu participei da convocatória, que é um evento que o grupo faz para a entrada de novas pessoas. E de lá para cá, eu participo até hoje, né? Faz 8 anos que eu toco e enfim, a paixão eu fui ganhando com o tempo, assim, depois que eu entrei no grupo. Cerca de 100 pessoas integram o grupo, que também tem filiais em outras cidades do Brasil. Para participar, basta ir na seletiva que ocorre anualmente. Aqueles que ainda não participaram de uma apresentação são conhecidos como Tinjins, como Julie, que está ansiosa para sua estreia. Durante mais ou menos um ano, a gente fica treinando, né, e a gente não estreia, então a gente aprende algumas músicas, né? E dessas músicas, né, durante esse tempo a gente vai aperfeiçoando, e a partir do momento que você estreia uma música tocando com o taiko, a gente daí deixa de ser shinjin e daí tornamos senpai.
É uma energia muito diferente de estar aqui, de estar tocando junto com eles. Eu achei formidável, né? Quem tiver a oportunidade de vir conhecer o Matsuri Daiko filial em Curitiba, que venham conhecer, venham assim, sentir a energia que eles transmitem, que é muito gostoso. Vale a pena para qualquer idade, né? Vem para participar, para vir assistir, para acompanhar, ou ser um pai, uma mãe de um Shinjin, futuro Shinjin. Arigatô, Carlos. Além da dança, tem muita gente se exercitando pela cidade, como no Clube Nikkei. Tem muita criança por lá que leva a sério os esportes de origem japonesa, como o beisebol e o tênis de mesa. A repórter Ana Luísa foi até lá e mostra um pouco mais pra gente que as crianças por lá não estão de brincadeira. A etnia japonesa é conhecida pelos seus trabalhos, moral e educação. Foi com esses princípios que, na década de 40, japoneses instalados em Curitiba fundaram a Nikkei, a Associação Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba. O objetivo era criar um ambiente de integração com atividades sociais, beneficentes e esportivas para japoneses. Hoje o clube conta com mais de 600 sócios, entre japoneses e brasileiros, que praticam esportes e também atividades culturais. Em agosto de 1946, 31 pioneiros de Curitiba fundaram o Tomo no Kai, ou como também era conhecida a Nikkei, Clube de Amigos. Para os japoneses que viviam na capital, o que aconteceu foi muito mais do que um simples nascimento de uma associação, mas o início de uma organização sociocultural de uma comunidade que vivia seus mais delicados momentos no pós-guerra. Atualmente, uma das principais sedes está localizada no bairro Uberaba. O clube é local de preservação de diversas atividades culturais, como da dança típica japonesa Odori, e também de incentivos a diversas práticas esportivas, como natação, softball, beisebol, vôlei, tênis de mesa e de quadra, entre outras atividades para todas as idades. Conversamos com o atual diretor de tênis e quadra, Nelson Kuramoto, que nos contou um pouco sobre a história do esporte na Nikkei. O tênis aqui começou em 1986. Foram construídas 3 quadras e essas 3 quadras, em princípio, ela estava sendo insuficiente e o clube também estava requerendo mais sócios aqui, né? E nisso daí, em 1992, foi comprada uma área anexa ao clube, a qual possibilitou de construir mais uma quadra. Aí se tornou a 4ª quadra aqui do clube aqui na parte do tênis. Assim mesmo, no decorrer dos anos, a gente foi percebendo que o tênis estava crescendo aqui no clube. E aí, em 2015 para 2016, a gente construiu a 5ª quadra. Hoje nós contamos com, na parte da academia, aproximadamente 100 alunos, entre sócios e não sócios. E na parte do tênis aqui, e sócios que praticam tênis aqui no clube, há 5 anos atrás, quando se iniciou o meu trabalho aqui, nós estávamos em média de 60, 70 tenistas. Hoje nós temos aproximadamente 180 tenistas. Que legal! Essas crianças realmente levam o esporte muito a sério. E logo depois do intervalo, vocês vão conhecer o lugar típico da cidade de Curitiba e do Japão.
programa tá tão bom que me deu até fome. Acho que eu vou comer parte do Inter 2. Não entendeu a referência? É que o pessoal meio maluco aqui de Curitiba resolveu unir parte da cidade com a comida do Japão. Quem vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso é a repórter Bruna de Oliveira. Mel, Paulo, vocês não sabem onde o nosso programa desembarcou hoje. No Notubo, um restaurante de gastronomia japonesa com características curitibanas. Bora conhecer? Próxima parada, Estação Tubo Sushi Portão. Porque aqui a culinária japonesa se insere na cultura curitibana. O ambiente é acolhedor e aconchegante, mas também inusitado. Parte do restaurante fica dentro de uma estação tubo e o chão é todo petit pavé. Outro símbolo de Curitiba. É a primeira vez que a Ana Paula e o Eric vêm aqui no restaurante. O que vocês estão achando? Eu tô gostando bastante do ambiente e também por ele ser perto da minha casa e também por causa do preço que é acessível. O que você acha do ambiente aqui do restaurante Notubo? Eu acho diferente, ele não é o que a gente está acostumado a ver com um restaurante japonês. Ele tem o formato de tubo, como representando Curitiba. E você, Larissa? É muito agradável, diferente dos outros que a gente vai e é mais fechado também aqui, tem vista para rápida, por exemplo, que é difícil ter isso nos outros restaurantes. Música brasileira, pratos orientais com nomes curitibanos, como Notubo Ligeirinho, Alimentador e Expresso. Marcel Chorobinski, dono do Notubo, já trabalhou em outros restaurantes, até abrir o seu. Ele conta de onde veio sua inspiração. Quando surgiu a ideia de ter um restaurante japonês dentro de uma estação tubo? Na verdade, essa é uma ideia um pouco mais antiga, né? Já está com uns 3 anos atrás. A ideia é de fazer um fast food japonês na cidade, homenageando Curitiba e homenageando o Japão também, né? E aí tive uma ideia, um dia saindo de um shopping, olhei um tubo e falei assim, por que não um restaurante japonês temático, um fast food temático? E foi isso que aconteceu. Na verdade, eu precisei de alguém para concluir a ideia. Tinha um amigo meu, ele comprou a ideia e a gente mandou fazer uma réplica de um tubo através de um container, né? E aqui está, montado, né? Depois de 2 anos de trabalho, né? Ainda não está 100% concretizado, porque a ideia, na verdade, é franquear ele, ter várias lojas na cidade, uma estação Água Verde, uma Batel, sabe? Para você ter uma comida durante todo o dia totalmente fresca, né? Estilos fast food que existe na cidade, mas na linha oriental. E por que um restaurante de cultura japonesa? Na verdade, porque eu já sou cozinheiro, né? Eu já sou cozinheiro oriental, trabalho tanto com a culinária japonesa quanto a chinesa, né? A culinária internacional também. Então, na verdade, tipo assim, eu quis agregar a cultura japonesa com o curitibano, né? O curitibano é um povo bem exigente, é um povo que sabe o que quer. E a cultura japonesa não é nada diferente disso. A cultura japonesa é uma cultura bem detalhista, né? E eu acho que isso casou muito legal. E a gente, na verdade, tipo assim, além disso, a gente está homenageando todos os pratos, né? Os combinados nossos é voltado ao transporte coletivo, tá? São vários pratos que, tipo assim, agradam o público. A loja toda totalmente temática, voltado ao curitibano mesmo, sabe? Tipo assim, é uma réplica de um tubo, calçadão da Rua 15, né? E vale a pena vir conhecer, gente. Se tiver oportunidade, né? Venha conhecer, você vai gostar da casa. A gente está aprimorando cada dia mais para que você venha e volte e sinta-se confortável. Se você achar alguma coisa que não está confortável, eu sou curitibano, dá sua dica. Vamos melhorar aqui o Notubo, né? Vai ter várias lojas, né, para atender vocês. Tá bom? Obrigada, Marcel. E agora a gente vai ficar por aqui aproveitando um pouquinho dessa culinária japonesa. O restaurante fica no bairro Portão e é uma opção para quem procura degustar uma culinária do Oriente, aliado a um ambiente tipicamente curitibano. Não é mesmo, Melanie? É, Paula, é isso aí. Eu quero te perguntar uma coisinha. Pergunte. Anata wa Nihongo hanaskoto manatai desu ka? Não entendi nada. Eu tentei te perguntar se você quer aprender a falar japonês. Pode ser, vamos lá. Você sabia que no idioma nipônico eles não usam tantos pronomes,
gêneros, plural ou singular? É mais plástico do que a gente possa imaginar. Talvez, né? A gente vai saber isso agora com o repórter Leandro Cordeiro. Hoje, o programa daqui está em frente ao Mercado Municipal, um local bem movimentado de Curitiba. E como hoje complementamos 110 anos da migração japonesa no Brasil, viemos falar com algumas pessoas para ver se estão com o japonês afiado. Vamos com a gente? Oi, senhores, vocês se importam de participar um segundinho? Vocês sabem alguma palavra em japonês? Qualquer palavra deles? Né? Olha lá. E alguma outra de comida que a gente come bastante? Alguma não? Sashimi. Sabe alguma palavra em japonês? Alguma coisa, alguma palavra em japonês, sabe alguma? O senhor sabe o significado da palavra kacha? Kachan. Kachan. Kachan é mãe, né? Says, what do you say? Você sabe alguma palavra em japonês? Qualquer palavra. Arigato. E o que significa? Você sabe me dizer a tradução dela? O bom dia, é isso, bom dia, né? Isso. A palavra sushi, sashimi, você conhece? Sim, comida, né? Isso aí. Sempre como. Yeah, do you speak Japanese? No. Oh, sorry. Thank you very much. Vocês sabem o que significa a palavra kacha? Nem de longe. O que você imagina que seja? Eu nem tenho ideia. Kacha. Não sei o que é. Ela significa, na verdade, gratidão em japonês. Gente, obrigado por terem parado, viu? E para ver se as pessoas realmente acertaram o que falaram, vamos tirar a prova real. Para isso, vemos hoje aqui no curso Bunkyo de língua japonesa, localizado no Cristo Rei, e vamos conversar diretamente com o professor para ver se realmente estão afinados na língua japonesa. Por que as pessoas acabam vindo fazer o curso de japonês? Bom, tanto para tecnologia, por exemplo, né? Então, para ir lá estudar, né? Para se graduar, para procurar emprego até, porque o caso do Brasil está meio difícil ultimamente, né? Então, para procurar emprego, para trabalhar lá, para aprender coisas novas, né? Estudo, pós-graduação, né? Ou tanto para turismo mesmo, né? É muito diferente você ensinar hoje o japonês para os alunos? É bem diferente mesmo, né? Tanto pela gramática, tanto pelo vocabulário, partículas, essas coisas, né? Tudo se acumula. Como é que é essa recepção? Eles gostam muito? Ficam muito curiosos? É muito difícil? Então, né? Tanto pela cultura japonesa, né? Como os animes e os mangás, ela chama a atenção dos jovens, né? Então, com isso, eles querem entender mais a língua japonesa, querem, não usar legenda, digamos assim, né? Você sempre indica que as pessoas, desde a primeira aula, assistam os cursos e filmes e séries na língua japonesa? Se ela tiver interesse, sim, na língua japonesa propriamente dita. Se ela tiver uma base de inglês, né, ela pode usar com uma legenda em inglês, como eu faço mesmo, né? Uma frase de despedida. Despedida, vamos ver. Nossa, esse eu tenho que pensar um pouquinho. Frase de despedida assim, até mais, boa tarde. Boa tarde, no sentido, Até, tchau, de tchau. Tchau? Vou embora. Vou embora. Já, minasan, sayonara, arigatou gozaimashita. Pode repetir pra gente? Já, minasan, arigatou gozaimashita, sayonara. E agora o nosso bate-papo é com a jornalista e descendente de japoneses Maria Helena Uieda, que vai contar um pouco pra gente sobre a cultura japonesa aqui em Curitiba. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Paulo. Tudo bem? Tudo certo, Maria. Maria é jornalista, já trabalhou em alguns veículos de comunicação aqui em Curitiba, hoje é assessora de imprensa e tem uma grande história aí com a cultura japonesa, né? Além da origem. Sim, sim. Junto com o Cláudio Seto, nós escrevemos 3 livros sobre a imigração japonesa para contar um pouquinho o que foi a história desses bravos imigrantes em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Esse ano completamos 110 anos dos japoneses no Brasil e aqui em Curitiba a gente tem alguns eventos, né, que acontecem. Você também participa da organização desses eventos, né? Sim, Curitiba tem vários eventos que marcam a imigração japonesa, mas o principal é o Imimatsuri, que é o Festival da Imigração, porque os primeiros japoneses chegaram no Brasil no dia 18 de junho de 1908. Então, todos os anos, em junho, nós comemoramos o Festival da Imigração. E este ano será um ano diferente, especial, porque nós teremos a comemoração dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil.
E olha que bacana, a Maria Helena já tem 3 livros publicados, né? Um deles, o que você trouxe pra gente hoje? Esse é o primeiro livro, é o Ayumi, Caminhos Percorridos, que eu escrevi junto com o Cláudio Seto, onde nós fizemos uma pesquisa nos jornais, nos cartórios, para ver quem foram os primeiros japoneses que nasceram, casaram em Curitiba e no litoral. Também o Seto ficou com toda a parte das entrevistas, então nós tivemos a oportunidade de falar com vários imigrantes, né? Muitos hoje, infelizmente, estão mortos, mas eles nos contaram um pouquinho dessa história. Então, esse livro é uma junção de entrevistas e de pesquisas nos jornais e nos cartórios. Hoje Curitiba é um ponto de encontro, vamos dizer assim, da cultura japonesa também aqui no Brasil, né? A gente tem alguns pontos turísticos, a gente tem a biblioteca. Qual que é a importância da presença hoje da cultura japonesa aqui no município? Curitiba é a cidade de todas as gentes, já se fala, né? E os imigrantes japoneses deram uma importante contribuição para o desenvolvimento dessa cultura, né? Nós temos aqui, como você mesmo falou, a Praça do Japão, nós temos o Parque da Imigração, que é na saída para São José, nós temos mais um parque no Jardim das Américas, nós temos muitos restaurantes japoneses, nós temos escolas japonesas, nós temos escolas que ensinam dança, e o que é muito legal é que a nossa cultura se integrou muito bem com a cultura brasileira, curitibana, né? Porque aqui nós também temos a cultura italiana, ucraniana, né? E todas elas conversam muito bem. E Curitiba é a segunda cidade que tem o maior número de japoneses no Brasil. Aqui no Paraná é a cidade que mais tem japoneses. E hoje, qual é a importância? Já se passou 110 anos da chegada dos japoneses no Brasil. Qual a importância de preservar a cultura para que nada seja esquecido, sabe? Porque eles chegaram lá em 1908, a princípio para trabalhar, substituir o trabalho de outros imigrantes. Qual que é a importância hoje para que essa história não seja esquecida? Então, foi essa a grande preocupação do Seto. Quando ele me convidou para escrever esse livro, ele queria exatamente que as outras gerações não esquecessem o sacrifício que foi feito pelos nossos imigrantes que chegaram a partir de 1908, né? Nós escrevemos livros para preservar a memória, mas assim, as entidades japonesas têm procurado preservar muito essa cultura que eles trouxeram também, a música, né? O karaokê que vocês conhecem tão bem, na época em que eles vieram, a partir de 1908, a música era o único alento que eles tinham que lembrava a terra deles. Então eles costumavam, um pouquinho de tempo que eles tinham para descansar, era cantar para lembrar da terra. E hoje a gente vê não só os descendentes, mas muitas, inclusive não descendentes, cantando música japonesa. A dança, né? Nós temos professoras que ensinam, para que a dança ela tem toda uma cultura por trás. Aqui nós temos a cerimônia do chá, inclusive aqui na Praça do Japão, né? E através, não é só servir um chá, existe toda uma filosofia. E essa filosofia ela não pode se perder. Então, a gente vê um esforço de várias entidades para preservar e transmitir essa cultura, né? O Ikebana, né? Que é lindo, mas ela não é só um efeito, ele tem uma cultura, você tem que aprender toda a filosofia que tem em cima disso. Falando em lembranças, Maria comentava comigo antes da nossa gravação aqui, da nossa conversa, que é a terceira geração da família de japoneses, né? Então acho que tem muita história aí que você já ouviu durante todo esse tempo na tua família. Tem um que você gostaria de contar pra gente sobre lembranças do seu avô, do seu bisavô, que conta do Japão ou da época que vieram de Cascavel, né? Tem várias histórias. Eu sou da terceira geração, mas hoje a nossa imigração já está na 6ª geração, né?
tem histórias interessantes do meu avô, que ele veio em 1918, mas tem uma história que eu acho muito legal e que é dos primeiros imigrantes que vieram ao Brasil. Quando eles chegaram em 18 de junho de 1908, junho é festa junina, né? Os japoneses chegaram, Caçatumaru atracou no Porto de Santos à noite e eles começaram a ver vários fogos de artifício. Eles falaram, nossa, os brasileiros estão nos recebendo com festa. Não, era só festa de São João, né, que é 24 de junho. E aí eles chegam, descem, são todos organizados. E aí quando eles têm que subir de trem até a hospedaria dos imigrantes, eles dão para os japoneses pão com salame para eles comerem um lanche, né? E eles não estão acostumados com isso. Eles olham e falam assim, nossa, deram comida estragada para a gente pelo cheiro e jogaram fora, né? Então tem várias histórias bem interessantes, tem história de muita luta, de muito sacrifício, mas assim, é uma história de vencedores. Você vê que eles vieram para o Brasil porque o Japão não tinha condições, estava passando por uma crise econômica muito forte, né? Eles vieram para cá com a intenção de ficar aqui, ganhar dinheiro e ir embora. Só que começa a Segunda Guerra Mundial. Eles não têm como voltar porque o Japão perdeu a guerra. Aí quando eles descobrem que eles não têm mais como voltar, eles resolvem investir na educação. Então, se você for ver, a comunidade japonesa, ela tem uma ascensão social muito rápida no Brasil, porque houve um investimento muito grande na cultura, na educação. E eu fui educada desse jeito também. Não, vocês têm que estudar, vocês têm que fazer, vocês têm que ter faculdade, vocês têm que vencer na vida, né? Independente de ter a questão econômica. Então, a minha história é muito parecida com a maioria dos imigrantes, né? A gente teve muita... É uma história assim, de muita economia, de muita luta, mas dando sempre o melhor da educação, né? E são boas lembranças que devem ser registradas, né? Nos seus livros, onde que a gente pode encontrar os seus livros hoje? Além aqui na biblioteca na Praça do Japão, tem algum lugar disponível os seus livros? Na realidade, eu acho que é na Associação Brasileira de Decassigs que vende o livro, né? Só tem lá agora. E um pouco lá a gente vai conhecer um pouco da cultura japonesa aqui no Brasil. Que pena, nosso programa está chegando ao fim. Mas você pode conferir mais sobre a arte e a cultura daqui de Curitiba. Acesse o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br e nos siga nas redes sociais. Até logo! Tchau!